sou Gabriel Bota, tenho 31 anos, residente e nascido em São Paulo, Brasil, e pintor há 12 anos. A minha linha de trabalho é uma linha mais clássica, né? Que é pigmento, que é o tempo da pintura, é tinta a óleo, tem que esperar secar, tem que se sujar da tinta, é quase um movimento moderno, digamos assim. E os começos dos trabalhos, eles são bem quase limpar pincel, assim, eles não têm muito uma direção muito clara, sabe? Depois, com o tempo, que ele vai se dando. Eu parto das pinturas muito de um sentimento, ou de um gesto, ou de uma explosão, ou de uma talvez de uma construção de significados meio invisíveis. O processo ele começa a acontecer. E aí o processo da pintura é uma coisa muito mágica mesmo, assim, né? Não tem como eu descrever, não tem como eu controlar, não tem como eu falar com palavras, assim. Eu acho que é uma coisa muito de uma relação física e corpórea e acho que espiritual mesmo, né? Tem uma vontade da minha massa se transformar em uma coisa além dela mesma, assim, né? E acho que a pintura é um grande caminho para isso, assim. E a tinta, ela tá sempre viva, né? Então, mesmo tintas de 2, 3 semanas atrás, às vezes eu jogo só um pouco de solvente, né? Então, por exemplo, aqui tem um verde que ele já tá quase ressecado, né? Mas se você pega um pouco de solvente e joga, ela vai revivendo, assim, né? E aí, às vezes, você quer um outro tom, né, do mesmo verde. Tem uma coisa quase de tempero, assim, sabe? Esse ateliê é o primeiro ateliê que... é o maior ateliê que eu já tive, assim. Eu sempre tive espaços mais reduzidos, então os trabalhos também, em algum lugar, sempre acompanharam a escala do ateliê, assim. Acho que a partir do momento que eu entrei aqui, foi quase um pedido do espaço também de ser habitado de outras formas e eu sinto que eu precisava desenvolver isso na pintura e a pequena escala não estava dando conta, assim. Então eu fui para essa escala que me ultrapassa, né? Então ela é maior do que eu. Então acho que reforça um pouco também isso de perder o controle, né? Isso é uma coisa que me interessa muito, quando eu começo a perder os lugares que eu já conheço, assim. Então quando eu vou repetindo o que eu já conheço, não me interessa. Tenho pensado muito na imagem, na repetição da imagem, né? Então, desde do reflexo, né? Então, quando a imagem ela se reflete, teoricamente em uma superfície aquosa, mas depois eu comecei a pensar na repetição da própria imagem dentro da imagem, né? Então, como a imagem ela pode ir se repetindo enquanto um múltiplo dela mesma, sabe? Então, hoje a gente está vivendo muito nesse mundo de uma multiplicidade, né, de relações e de experimentações com a imagem, assim, né? Então eu sinto que isso de amassar e dobrar e repetir e refazer e repensar a imagem nessa reflexão dela, né? Então, quando eu estou refletindo ela também pode se refletir para ela mesma. Eu acho que é um ponto bem interessante que eu tenho pensado bastante. Acho que a vida ela exige uma experiência constante e renovada a cada ato, assim, né? Então, em cada ação minha eu tento me reinventar, assim, e eu sinto que ampliar a escala também possibilitou essa reinvenção minha.